A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro. Você está no curso de liderança, que é uma parceria da Logos Ensino Superior de Teologia com a sua igreja. Esta é a disciplina Seitas e Heresia e nós estamos na aula dupla 4. Esse é o quarto AVA da aula dupla 4, que é a aula 7 e 8, sendo a primeira parte da aula 8, que é a nossa última aula deste curso. Digo, aula teórica. Se você estiver a fazer o curso presencial, você tem ainda a prova, ou poderá ter também algum tipo de aula que seja interativa. Mas no curso EAD, ou seja, à distância, esta é a última aula teórica. Nós estamos a tratar do assunto dentro da psicologia de seitas, que seria um ambiente de psicologia, o assunto de religiões, seitas e heresias, mas mais especificamente essa aula dupla tem tratado do caminho da seita. Antes, na igreja, o pensamento estava mais ligado ao teológico, quando se falava de seita, que seria um discurso mais baseado na fé, ou no credo, ou nas doutrinas bíblicas. Para isso, tínhamos estudos aprofundados que mostravam o erro daquilo que é chamado de heresia. Mas isso era uma abordagem que nós tínhamos considerando o aspecto principalmente doutrinário e religioso. Mas o que de fato é heresia? Bom, o fato é que depois de todas essas aulas, você, aluno do curso de liderança, já tem um material para analisar todos os aspectos que se relacionam tanto à seita como à heresia. Porque nós falamos dos aspectos religiosos, né, no que concerne a ideia de seita herética, de heresia como algo relacionado diretamente a um erro doutrinário da Bíblia, mas também falamos acerca de seita social, heresia social. Então, eu queria que você pudesse parar e, até se possível, parar essa aba e respondesse para você mesmo. Quem sabe escrever aí do lado o que você considera ser heresia. Uma outra pergunta que eu tenho a fazer é: ela se aplica ao conceito laico de uma nação como Angola? É uma boa pergunta a se considerar. Do ponto de vista cristão, o conceito de heresia seria o quê? Seria heresia é o entendimento e interpretação errôneo das escrituras sagradas, a Bíblia, considerando sempre o impacto desta doutrina, que é errônea, na criação de um relacionamento de amor produzido com Deus e com o próximo. Então, de fato, a heresia, no final, ela vai impactar o seu relacionamento com Deus. E não só com Deus, com o próximo também, atingindo o aspecto do amor. Ele começa a ser modificado por causa de conceitos errados. Então, vamos pensar em heresia como um efeito social ou psicológico. Há então a heresia com um efeito social, que seria a heresia social, quando uma ideia ou crença é contra a sociedade, ela também tem um impacto na sociedade. E tem a ver, sim, com uma moralidade errada, mesmo que não seja baseada na Bíblia diretamente, de uma forma indireta o é, porque toda a verdade, toda a verdadeira moral, ou moral correta, justa, tem a ver com o padrão divino, que está especificado na Bíblia Sagrada. Então, nós podemos pensar que a heresia com efeito psicológico seria também heresia psicológica, seria um tipo de heresia, né? Usando esse termo, quando uma ideia ou crença é contra a normalidade psicológica, ou seja, contra a normalidade que nós fomos criados por Deus, porque nós somos criados
e temos aquilo que se chama de consciência. Né? Nós sentimos que algo está errado. Há uma percepção mesmo no homem que não é cristão, mas é verdade que à medida que ele se afasta de Deus, a sua consciência começa a ficar cauterizada, como a Bíblia diz. E ele começa a se acostumar com o pecado, com a maldade, com o erro. Mas, no geral, a sociedade tem normalmente princípios que impedem esse extremo. Quando a sociedade chega em extremos de maldade muito grande, em que não tem uma atuação de algo que venha da influência divina, do padrão divino que está estabelecido na Bíblia, a sociedade acaba morrendo. O homem acaba a matar a si mesmo. A própria sociedade se destrói. Foi como aconteceu com a sociedade romana, com a sociedade grega, que eles começaram a se destruir. Como aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? E que veio depois a própria juízo de Deus, mas eles próprios se destruíam, né? Porque, podemos dizer, havia uma heresia psicológica, né? Uma heresia social. Mas você pode começar a pensar, mas confusão, sim, professor. Heresia bíblica, heresia social, heresia psicológica. Perceba, é apenas uma forma de conceituar um termo que é um termo histórico, um termo que foi criado por nós, mas que, querendo ou não, ele já é usado no meio científico e às vezes até no meio político. Então, é necessário que você compreenda quem está a falar, o que está a falar e que tipo de conceito está a ser usado, tanto para a heresia como para a seita, até mesmo para um termo como religião. O termo é heresia, como algo religioso e cristão. Isso é o fato histórico, mas foi emprestado, ou seja, foi pego e é hoje usado com outros conceitos. Então, tenha cuidado ao perceber o contexto que o termo é usado. Senão você vai achar que está conversando com o governo, está conversando com o mundo acadêmico, com um não cristão, um ateu ou alguém de outra religião, e você está usando um termo nosso, cristão, como se ele entendesse esse conceito da maneira que você pensa. Então lembre-se que numa conversa você precisa de entender como o outro pensa. Não porque você tem que se adaptar no sentido assim de aceitar o que ele pensa, não é isso. Mas que você tem que se comunicar para que ele entenda. Inclusive, isso deve ser considerado por outros termos, agora usados em outros contextos que não seja o nosso, religioso ou cristão, como, por exemplo, o termo igreja, que às vezes é muito mal utilizado, seita, religião, até mesmo Cristo, Messias, fundamentalismo e outros termos, que às vezes são utilizados de forma que não é a forma original ou até que não é a forma cristã religiosa. Bom, então eu queria deixar isso para você pensar, para você poder construir, e isso aí tem a ver com apologética, né? É necessário que nós, igreja, construamos um discurso que seja um discurso que venha a atingir o perdido. Né? Então eu preciso de falar de tal maneira que ele compreenda e assim ele seja livre do engano, do erro e seja salvo. Mas olhando para a heresia como algo social, nós não vamos abordar esses temas assim de uma forma aprofundada, apenas consideramos que eles podem fazer parte da própria heresia religiosa e pode ser até motivo de ser uma heresia. Hoje, no entanto, um novo fenômeno se observa com um discurso mais psicológico e sociológico. Então, normalmente, quando você ouvir falar de seita, heresia e até fenômeno religioso, religião, às vezes vai ser mais no ambiente científico do que realmente nesse ambiente nosso, religioso e cristão. Talvez pelo conhecimento da ciência, da psicologia, da sociologia que se estruturou
como um campo separado da teologia, porque antes era da teologia. Porque a sociedade pós-moderna, que é essa que nós estamos a viver, quer dizer, depois da modernidade, né, que foi lá dos idos de 800, 1900 até o ano 2000, alguns dizem que depois da queda das Torres Gêmeas, nasceu esse novo momento dessa era histórica, né, que seria o pós-modernismo. Então, a sociedade pós-moderna está a tentar unificar os termos e construir algo mais unido, pois a sociedade pós-moderna quer transformar tudo em um ambiente unificado, uma religião única, com o cristianismo junto com todas as filosofias religiosas e filosóficas. Esse é o veio da sociedade hoje. A igreja tem que entender, você que é aluno, especialmente dentro do ambiente de liderança, precisa de compreender que esse é o veio do mundo, mas o mundo jaz no maligno. E nós temos que reverter essa situação, mas talvez não o consigamos. Nós não sabemos o que virá a acontecer, se até o reino do anticristo está a chegar, nós não sabemos. Mas nós, como igreja, temos que lembrar sempre que a heresia é ir contra a Bíblia. E não há uma forma de unir o reino de Deus e o reino do diabo, ou o reino das trevas. Não há união entre luz e trevas. Então, a heresia mais perigosa que a igreja está a enfrentar agora, nos nossos dias atuais, sem dúvida, nós poderíamos dizer que é o ecletismo social. Então, estamos a terminar essa AVA, estamos a terminar essa aula dupla e a terminar essa disciplina que é Seitas e Heresias. E eu queria deixar esse pensamento dessa grande heresia que está a entrar dentro das igrejas, o ecletismo social, que é algo que quer construir a ideia de uma unificação, mas uma unificação não é contra, não é errado buscar união, unidade, não é isso. Mas isso não pode ser maior do que a Bíblia. Não pode ir contra a Bíblia Sagrada. Não pode fazer com que nós aceitemos o pecado dentro da igreja, que nós toleremos o pecado, pois não poderemos mais pregar contra, por exemplo, o homossexualismo como pecado, ou qualquer outra proposta do mundo atual que quer dizer que o pecado não é pecado. Então tenhamos muito cuidado, porque nós somos diferentes. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós seguimos a Bíblia Sagrada e ela é a nossa única regra de fé e prática. Eu quero terminar esse curso, essa disciplina, e essa AVA e essa aula dupla com esse texto de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Não se conforme, se transforme pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme, se transforme. Lembre-se, você precisa de ter uma mente renovada, lavada pelo sangue de Jesus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Seitas e Heresias do curso de liderança, que é um curso de parceria da Logos Ensino Superior de Teologia com a sua igreja. Lembre-se, seja feliz, mas faça alguém feliz. E guarde todas essas palavras como ferramentas para apoiar no crescimento do seu ministério, numa apologética cristã, mas que ama, que transforma, que apoia o reino de Deus e o faz expandir e crescer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.